Aleluia. Graça e paz, povo de Deus. Amém. Louvado seja o Senhor. Nosso desejo, a nossa oração é que nosso maravilhoso Espírito Santo fale conosco nessa noite, inclusive comigo. Amém. Louvado seja o Senhor. Eu quero convidar você, aliás, antes de a gente ler esse texto, deixa eu compartilhar uma outra boa notícia, um outro sobrenatural de Deus. Eu não sei se o pastor Nonato chegou a ver, eu enviei para o WhatsApp dele, compartilhei com o Jurandir aqui. Irmãos, acho que uns 2 meses atrás, nós fomos no sertão da Bahia, no Brejo da Serra, sertão da Bahia, e fomos, junto com o pastor Nonato e os pastores de lá, nós fomos inaugurar um templo construído lá no sertão. E de frente ao templo, há uma baixada, onde muito tempo atrás havia um córrego, e por isso o nome Brejo. Inclusive tem lá uns resquícios de pé de buriti, fiquei até surpreso naquela região, alguns caídos, e seco, completamente seco, muito tempo sem chuva. E os irmãos lá compartilharam conosco que lá corria um lago, né? E na ocasião do culto da inauguração, pastor Nonato e outras pessoas, o pastor Nonato liberou uma palavra, que ali ainda correria água como nos anos antigos. Eu acho que você falou de até 3 anos, se não me falha a memória. Irmãos, essa semana nós recebemos um vídeo de agora, algo extraordinário. A água está aqui nas pessoas, plantaram milho, o milho está desse tamanho, eles entrando na água e filmando, e fizeram o vídeo. Não está correndo ainda, mas a água já está cheia. Eles dizem que há muitos anos, não tinha ocorrido tanta água como aquilo lá. Eles festejando, alegrando, o sobrenatural de Deus veio sobre aquele lugar para a glória de Deus, a prosperidade do Senhor em todos os níveis. Amém. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Eu queria compartilhar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, quando o pastor Nonato nos comunicou que iríamos trazer essa palavra hoje. Eu passei um tempo em oração e semana passada, eu não lembro o dia exato, por volta de 3 horas da manhã, o Senhor me acordou e dizendo exatamente: você vai ministrar sobre a minha graça. Eu ouvi muito bem a voz do Senhor e é sobre isso que nós queremos falar, sobre a graça de Jesus. Então eu quero que você acompanhe o primeiro texto que está aí em Romanos capítulo 5, dos versos 14 até o 16, mas nós vamos ler outros textos. A versão que eu vou ler, eu acho que está projetada, até esqueci de falar ali para os meninos, ali está na NVI, mas eu entendi que a versão Almeida Revista e Atualizada, nessa ocasião, ela está mais prudente, está melhor de entendimento, Almeida Revista e Atualizada. Nela ela diz assim, nesse texto: entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para justificação. Amém? Glória a Deus. Eu quero complementar a oração que o pastor Nonato fez. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos um pouquinho mais. Senhor, nós queremos te dar antecipadamente toda a honra, toda a glória, todo o louvor, tudo aquilo que pertence ao Senhor. Essa é a tua palavra. Clamamos para que o teu doce e maravilhoso Espírito Santo fale conosco, Senhor. Não aquilo que talvez queremos, mas o que precisamos ouvir. Por isso, Senhor, vem com esta graça, a revelação fresca, uma palavra rema para os nossos corações nessa noite, Pai. No nome de Jesus, clamamos para que o Senhor fale no mais profundo do nosso coração. Pai,
Nós queremos te pedir, Senhor, no nome de Jesus, que o teu maravilhoso Espírito ministre no nosso espírito nessa noite e possamos sair daqui, Deus, com algo novo, com conhecimento, entendimento de uma revelação nova da tua palavra. Fica conosco em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Então, esse texto muito profundo, ele faz uma referência ao que ocorreu desde Adão, quando ele diz que a morte prevaleceu de Adão até Moisés, e claro, um pouco mais além, né? Mas ele enfatiza bem que, diferente disso, a graça prevalece e permanece sobre as nossas vidas. E quando eu estava meditando em alguns dos textos que o Senhor ia nos mostrando, uma voz ecoou no meu espírito, uma voz do Espírito Santo dizendo que a essência, que às vezes corre o risco de se perder, a essência do cristianismo, daquilo que é Jesus, é a graça, inicia-se na graça, manifesta inicialmente através dele, do próprio Jesus. E isso não pode e nem deve ser esquecido e desprezado por cada um de nós, de forma alguma, porque foi a grande, primeira, maravilhosa manifestação do amor poderoso, do amor maravilhoso, do amor incondicional de Deus por mim e por você. Então nós precisamos entender, a princípio, até discernir um pouco do que é a graça, do que de fato é a graça. Às vezes falamos muito do que é a graça e precisamos compreender. Cantamos e ouvimos textos e mais textos que se referem à graça e à misericórdia. Então eu quero relembrar, para muitos de nós relembrarmos, a diferença inclusive de graça e de misericórdia. Precisamos compreender que misericórdia, inclusive um jargão no nosso meio, né? Essa misericórdia é Deus não nos castigando como merecemos. Misericórdia é quando nós deveríamos ser castigados, corrigidos por algo, e Deus, pela sua infinita graça, não nos corrige, não nos castiga. Isso é misericórdia, é a manifestação. Você vê isso na vida de Davi, por exemplo, um homem tido como o homem segundo o coração de Deus, mas que pecou, e não foi só uma vez, mas quando comete o pecado tão conhecido, que é o pecado do adultério e consequentemente do assassinato, depois que ele é confrontado pelo profeta, ele entra na presença do Senhor, e registrado lá no Salmo 51, quando ele se rende de uma forma extraordinária, quando ele se rende ao Senhor, e logo no início do Salmo 51 ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus. Ele aprofunda, ele se derrama na presença do Pai, e ele diz: tem misericórdia de mim por teu amor. Ele conhecia muito bem o amor de Deus, ele sabia o Deus que ele servia, e ele continua dizendo: por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. E a Bíblia vai narrar que a manifestação do amor de Deus, através da misericórdia, vem de Davi. Ele merecia a morte em decorrência do que ele tinha feito, mas Deus o perdoou. É claro que houve consequências, houve palavras lançadas de Deus sobre a sua vida, sua família, mas ele poupou, através da manifestação da misericórdia, Davi foi poupado. Essa é a manifestação. E eu costumo dizer que Davi foi mais além. De certa forma, o Senhor foi até gracioso com ele, porque o filho que foi gerado fruto do pecado, da relação sexual, né, da mulher que nem dele era, ele perdeu, mas lá na frente, Deus presenteia ele com outro filho, Salomão, que foi agraciado com sabedoria, tamanha sabedoria, riquezas, apesar de desviar-se praticamente no fim da sua vida, mas o Senhor presenteou com um filho que sucedeu, que deu seguimento, que construiu o templo que Davi tinha iniciado, preparado, juntando material. Então, há uma manifestação desse amor de Deus de uma forma maravilhosa desde sempre.
Mesmo no tempo da lei, ele se manifesta de uma forma maravilhosa, e Davi foi um desses homens que o Senhor o amou e o poupou através da sua misericórdia. Mas Lamentações 3 também narra um outro texto, Lamentações 3, do 22 ao 23. Graças, diz assim o texto de Lamentações 3, graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Como esse texto é conhecido, nós conhecemos, é a afirmação de que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. E é claro que o texto não está se referindo a uma manhã ensolarada que começa um dia. A manhã que está ligada a cada manhã de um arrependimento profundo, a cada manhã, amanhã pode ser uma noite, pode ser qualquer momento, quando nós, consciente, muito consciente, quando muito consciente vamos à presença do Senhor, como Davi foi. E aí, a renovação desse amor de Deus através da sua misericórdia é contínua. Ou seja, Ele está sempre pronto. Ele está sempre pronto, com esse amor maravilhoso, para aplicar a sua misericórdia sobre as nossas vidas. Isso é misericórdia, é o castigo que nós merecíamos e Ele não nos dá. Mas graça é algo muito profundo, talvez misericórdia seja uma extensão. Graça é Deus nos abençoando apesar de não merecermos. É Deus nos dando algo apesar de não merecermos. Esse é o favor imerecido, é o amor maravilhoso de Deus. E uma descrição mais profunda de graça é o dom gratuito e sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas. É o dom gratuito, aquilo que vem de graça, desde a manifestação do amor dele através de Jesus. Isso é graça. Irmãos, nós precisamos, como cristãos, como filhos de Deus, nós precisamos entender o poder da graça. Vivemos debaixo dela, dia após dia, o Senhor nos agracia, chega com seu amor, e às vezes nós não percebemos, porque em algumas vezes pensamos que somos bons demais, e é por isso que Deus está nos abençoando. Não, a graça do Senhor se manifestou através da graça salvadora, através de Jesus Cristo, mas não limitou-se aí. Ele vem todos os dias com esse amor gracioso sobre as nossas vidas. Todos os dias, como cantamos aqui, Ele é Pai, e é por isso que Ele vem com essa graça maravilhosa. Então, é aquilo que nós não merecíamos, e Ele nos abençoa. Essa consciência que talvez a maioria de nós sabemos, ela precisa estar sobre nós, porque é essa graça que nos mantém de pé. É essa graça que nos mantém realizando aquilo que o Senhor nos confia. É essa graça que nos mantém abençoando outras pessoas. É essa graça permanente de Deus, através de Jesus, que está sobre as nossas vidas. E isso nós não podemos negar. Em nome de Jesus, graça é a essência do cristianismo. Graça é aquilo que o Senhor tem de melhor. Em nome de Jesus. Efésios 2:8, outro texto bem conhecido. Efésios 2:8, Paulo diz assim: pois vocês são salvos pela graça. Esse também é uma afirmação que já conhecemos, por meio da fé, e isto não vem de vocês, não vem de vós, é dom de Deus, é a manifestação particular, uma decisão exclusiva de Deus. Esse amor incondicional é que manifesta essa graça salvadora sobre as nossas vidas. Nós precisamos olhar para Deus, e às vezes corremos o risco de olhar e perceber, e achar que há um Deus ali que está sempre, na maioria das vezes, pronto para nos castigar. Ele é Pai, Ele está pronto para nos corrigir, sim, mas a graça, a mão estendida dEle, de graça maravilhosa, está sempre pronto para cada um de nós. Por isso que é uma manifestação, é um dom que Ele mesmo se manifesta. E o texto vai continuar: não é pelas obras, para que ninguém se glorie.
Não é o que nós fazemos, ou vamos fazer, ou realizar, que a graça é manifesta, não. Aliás, fazemos o que fazemos porque já fomos agraciados por Ele, porque já fomos abençoados. É por isso que nós não precisamos fazer nada. Nada do que fizermos vai acrescentar, vai mudar essa graça, vai diminuir ou aumentar o amor dele, manifesta através da graça. É claro que nós somos servos, fomos alcançados e precisamos realizar aquilo que Deus deseja, porém, sabendo que isso não altera, não diminui nem aumenta o amor de Deus, não diminui nem aumenta essa graça sobre as nossas vidas. Então, em nome de Jesus, a bondade do Senhor, ela é permanente, porque Ele já é bom, e nós não somos bons, é por isso que a graça dele se manifesta. Você lembra que um dia, alguém chega para Jesus, e chama Ele de bom mestre, e Ele confronta com uma resposta até, talvez, estranha aos nossos ouvidos. Bom? Não, bom só existe um, é Deus. Ele não estava dizendo que Ele não era bom, Ele estava dizendo que a essência da bondade, do amor dele, estava no Pai. Nesse Pai maravilhoso, gracioso. Está em Lucas 18. Ele responde: não, bom só existe um, bom é Deus. Bom é Deus. Sabe por quê? Aqueles religiosos estavam confrontando Jesus, porque eles por muitas vezes se justificavam diante das suas obras, pelo que eles faziam. E Jesus estava dizendo de alguma forma: não é isso, de forma alguma. A bondade de Deus, o que Ele faz, a graça que Ele se manifesta, e independe de qualquer atitude nossa, de qualquer obra nossa, Ele é sempre gracioso. Então o que fazemos de bom é porque Ele é bom primeiro, não porque somos bons, de forma alguma. Essa graça está sempre pronta. Irmãos, um dos textos que é muito lindo sobre a graça, Paulo vai registrar em 2 Coríntios, você pode conferir aí, 2 Coríntios capítulo 12. 2 Coríntios capítulo 12. Do 7 ao 9. Um texto conhecido, inclusive polêmico, por causa da situação em que Paulo vai narrar aí. Segundo aos Coríntios capítulo 12, diz assim, Paulo está narrando: para impedir que eu me exalte, que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que eu tirasse de mim. Pode continuar até o 9. Mas ele me disse, olha o que o Senhor diz para Paulo: minha graça, diga comigo, minha graça é suficiente. Em outras versões diz que a minha graça te basta para você, pois meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Irmãos, Paulo sabia muito bem. Há uma polêmica em que espinho da carne era esse. Isso aí é o que menos importa. Com toda certeza não era algo físico. Ou Paulo estava se referindo a uma fraqueza espiritual dele, ou Paulo estava se referindo a tanta luta, tantas dores que ele passava. Isso não vem ao caso. A coisa mais importante é a resposta de Deus para Paulo. Claro, ele diz um mensageiro de Satanás, que tem como função atormentar ele. Mas irmãos, Paulo, como conhecemos e ele mesmo está narrando, a gente sabe se aquilo era uma fraqueza dele no sentido de tentação ou não, ou se o sofrimento que ele passava, ele entendia que estava sendo perseguido por o que ele diz, mensageiro de Satanás, isso não importa. Agora, quando o Senhor chega e diz: Paulo, a minha graça te basta, isso é suficiente. Você vai estar fraco, ou fraco numa tentação, ou fraco no sofrimento, porque pensa num homem que sofreu, foi Paulo. Aliás, se você voltar lá em Atos 9,
quando o Senhor fala com Ananias para que ele fosse até o então Saulo, e Ananias questiona com Deus: que é isso, Senhor? Eu conheço esse cara, ele persegue a tua igreja. Não pode. Ananias, ele é um escolhido, o Senhor diz para ele. Ele é um escolhido para levar o evangelho e para sofrer pelo meu nome. E essa palavra se cumpriu. Paulo sofreu, foi chicoteado, foi preso. A maioria das cartas escreveu na prisão. Não sei se essa era a grande fraqueza ou não. Não sei se era um nível de orgulho ou não. Mas o que importa é que o Senhor disse a Paulo: a minha graça te basta. E esse é um dos recados de Deus para mim e para você nessa noite. A graça de Jesus nos basta. A graça de Deus basta em nós. E ela vai se aperfeiçoando, sim. Ele vai nos aperfeiçoando. Nós precisamos ter essa consciência. E foi a graça que se manifestou. Então, Paulo, quando o Senhor diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Se o nosso contexto aqui é no sentido de fraqueza, se a sua luta, se você tem uma luta de uma tentação, de algo assim, pode ter certeza que a graça do Senhor não é só a graça salvadora, ou a graça que se manifesta quando alguém cai no pecado, se rebenta. Ela se manifesta também em nos fortalecer a vencer as nossas fraquezas, seja elas pecaminosas, seja elas de qualquer nível. A graça é esse combustível que nos sustenta no Senhor. Mas se essa consciência não estiver em nós, nós vamos achar que somos nós mesmos, nós vamos achar que são as nossas campanhas de oração que nos sustentam, os nossos jejum. Não, irmãos, tudo isso é real e é necessário, mas o que nos sustenta nas nossas fraquezas é a maravilhosa graça de Jesus. É a manifestação dessa graça. Paulo frisa muito bem isso. Então, essa palavra fraqueza não é necessariamente um pecado. Não é só ser fraco em uma área, mas a fraqueza, ela pode vir por um medo, ela pode vir em qualquer coisa, por uma ameaça do nosso inimigo. E aí você precisa entender e pegar essa palavra de Paulo e dizer: mas eu vou permanecer. O que Paulo fala? Depois que o Senhor disse que a graça basta, ele disse assim: de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Isso é forte, irmãos. Ele diz: pois se é assim, Senhor, se é essa a sua resposta, pois muito bem, eu vou me gloriar nas minhas fraquezas. E em meio às minhas fraquezas, às minhas lutas, eu vou dizer que eu sou forte. Ele diz isso em outro texto: eu vou vencer em Cristo Jesus. Eu vou vencer porque a tua graça é manifesta na minha vida. E era isso, a graça era manifesta na vida de Paulo constantemente. É algo maravilhoso. Irmãos, nós somos aqui, alguns novos convertidos, outros com uma caminhada mais longa, mas todos nós, no mínimo possível de caminhada, nós precisamos entender a graça de Deus. Nós precisamos ter consciência da graça, da manifestação da graça de Deus. Porque senão, o nosso cristianismo é um cristianismo medíocre, preocupado em realizar, em fazer coisas desse tipo. A graça se manifesta, a graça é manifesta nas nossas vidas, e como nós sabemos, não precisamos fazer nada. Mas enquanto eu estava meditando nesse texto, o Senhor, e eu gosto de fazer algumas perguntas para o Espírito Santo. Precisamos fazer, realizar alguma coisa. O Senhor disse que nós não precisamos fazer nada, porque a graça é por Ele, mas Ele disse que tem algo que serve como, que colabora, que é um certo combustível para a manifestação da graça dele. Sabe o que é? Humildade. Leia, por favor, acompanhe comigo em Tiago 4:6. Tiago capítulo 4, o verso 6. Tiago diz assim: mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então, mesmo não precisando fazer nada, o combustível de humildade faz mover a graça
do Senhor. Porque o contrário disso, o orgulho, a soberba, a prepotência ou coisa semelhante a isso, afasta ou, de alguma forma, é uma muralha construída por nós mesmos, impedindo a manifestação da graça. Não que Deus não pare, eu não quero mais ministrar graça na vida de ninguém. Ele deseja, o problema é o que nós construímos, principalmente o orgulho. Ele resiste ao orgulhoso, mas ele está sempre de braços abertos para o humilde. Então, humildade é um dos combustíveis, é algo que move o coração de Deus. Você quer ler algo muito mais poderoso, algo depois da Bíblia, muito maravilhoso sobre esse texto? Leia um livro antigo chamado Humildade, a beleza da santidade. Eu não lembro o autor. Humildade, a beleza da santidade. Enriquece muito essa compreensão de que Tiago está narrando aqui. Então, mas ele concede graça maior, por isso diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças ao humilde. A humildade, a atitude de humildade faz a graça se apressar, faz o amor de Deus ir em uma pessoa que tem humildade. Em nome de Jesus. Mas o Senhor me mostrou outro texto que também entende-se que ajuda na manifestação da graça. É a chegarmos a Deus com confiança. Hebreus capítulo 4. Hebreus pode ser a versão NVI, queridos, era só o primeiro texto. Hebreus capítulo 4, os versos 14 até o 16. O autor de Hebreus diz assim: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Diga comigo, trono da graça. Há um trono da graça. O trono de Deus é o trono da graça que está pronto, preparado. E o autor de Hebreus costuma estar dizendo algo extraordinário. Ele está dizendo que o sacerdócio que é Jesus, o sacerdote de Jesus, não é como o outro. Ele apesar de não ter pecado como eu e você, de não ter cometido pecado, ele conhece muito bem. Ele conhece cada um de nós, ele sabe quanto precisamos, ele sabe das nossas fraquezas. Então ele tem essa essência, e apesar de não ter pecado, ele sabe que cada um de nós temos fraqueza, e é por isso que ele disse que a manifestação da graça vem através do trono, desse trono maravilhoso da graça. Então, por isso que o autor diz, até assim sendo, aproximemos. Veja, irmãos, é uma atitude que precisa ser nossa. É eu e você que precisamos ir até o trono, buscar o que ele derrama, o que ele manda. É preciso irmos até o trono da graça. Jesus morreu na cruz do Calvário, e com ele levou as dores, as enfermidades, as maldições, mas tudo isso nós precisamos ir até ele. Assim é a graça também. Nós precisamos entender. E ele vai dizer qual é o momento, no momento da necessidade. Agora preste atenção em algo. Ele fecha esse versículo dizendo que nós vamos buscar ajuda no momento da necessidade. E aí há uma grande confusão, porque às vezes achamos que a graça ela só está disponível depois que alguém se rebenta, que está caído, que se arrepende, e ele vai até o Senhor para que a graça se manifeste. Verdade? Sim, mas ela não é só para esse momento. Ela também está lá disponível para que a gente se firme, para que a gente esteja firme e não ceda às tentações. A graça também nos fortalece. A graça não é apenas para quando estivermos lá no chão rebentado. Não, a graça também, esse trono que mana essa graça, que manifesta essa graça, não é só para quando estivermos precisando do amor de Deus, é para todos os momentos. Por isso, nós precisamos entender
entendeu que lá atrás foi feito através de Jesus Cristo. Jesus não morreu na cruz apenas para quando pecarmos, estivermos arrependidos, a graça ser manifesta. Ele morreu para nos salvar, Ele morreu para isso, mas morreu também para que a graça nos sustente na hora das tentações, na hora da dificuldade, na hora das lutas, das fraquezas, de qualquer coisa. A graça sempre vai estar manifesta. Em nome de Jesus. A gente vai ver isso, irmãos, em vários textos. Você pode perceber, por exemplo, na parábola de um pai que tinha 2 filhos, conhecida aí como a parábola do filho pródigo. Ali é a prova da manifestação, da misericórdia e também da graça maravilhosa de Deus. E no contexto é de alguém que estava arrebentado. No contexto, ali aplica-se a misericórdia porque ele era filho, e como filho ele poderia ser castigado, disciplinado, mas o pai não o castiga. Mas a maior manifestação é da graça. Ele não merecia absolutamente mais nada, mas Jesus faz questão de dizer a atitude do pai, que foi uma atitude de graça. Vem, meu filho, eu estou te esperando, você vai receber o anel, a autoridade, novas vestes, sandália. Vem novamente, você se torna filho de novo, eu te amo do mesmo jeito, você faz parte de novo da filiação, você tinha saído, você tinha perdido o título de filho, mas volta de novo. Ali é uma das maiores manifestações da graça de Deus através do Novo Testamento. Então, ali a gente percebe. Mas, irmãos, o Senhor me lembrou essa semana de algo maravilhoso, de algo que eu presenciei em 2007. Veja esse testemunho que muito me impactou quando eu comecei a entender a profundidade da graça de um nível mais alto. Em 2007, em um outro estado aqui, em outro estado do Brasil, tinha um rapaz, um senhor, que ele era da corporação da polícia civil daquele estado. E nessa ocasião de 2007, ele estava exatamente com 7 anos que tinha sido demitido da corporação. Ou seja, em 2000 ele tinha sido demitido. Por quê? Porque quando a prisão de um traficante, houve ali, não sei por parte de quem, um acordo de suborno. E o traficante suborna aquele policial, com a promessa de que ele não seria preso. E as circunstâncias não foram essas, o traficante foi preso. E quando preso, ele resolve denunciar o policial. E aí já para a Polícia Federal. Olha, eu dei X para ele e ele não me soltou e tal. Então, a corporação abre um processo administrativo e também criminal contra aquele rapaz. Ele é sumariamente demitido da polícia e fica respondendo o processo criminal. E naquela ocasião de 2007... estava eu, a primeira vez que nós estivemos com o profeta Amaro, alguns aqui conhecem, e lá ele estava, e numa roda, aquele rapaz, aquele senhor, ele estava em um tempo de arrependimento profundo. Por vezes eu e ele e outros fomos para locais 5 horas da manhã orar, e eu vi ele algumas vezes, eu vi com o rosto no pó, chorando e dizendo: tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia, eu me arrependo do que eu fiz. Ele clamou, ele fez como Davi, ele foi para o pó. E naquele dia, o profeta olha para ele, nunca tinha visto, nem sabia quem ele é, e disse assim: ei, você, Deus está dizendo que há 7 anos você foi demitido do seu trabalho. Ele está dizendo que ele vai te voltar para o seu trabalho. Mas tem mais, você vai receber todos os 7 anos que você ficou sem receber. Irmãos, confesso que eu olhei assim, dei vontade de coçar a cabeça na ocasião. Eu disse: meu Deus, parece não ser verdade. Mas o que era ali? A manifestação da graça de Deus. Irmãos, ele voltou para a polícia, recebeu os 7 anos que ele ficou fora. A graça manifestadora, nós humanamente a gente olharia, que conversa, ele foi demitido por uma justa causa, ele cometeu uma falha, nós pensaríamos assim. Mas o pai
que eu e você servimos, esse Pai gracioso, de um amor incondicional. Não, Ele só quer um coração contrito e quebrantado na presença dEle, para a graça dEle ser manifesta. É assim que funciona a graça de Jesus. Aquele homem voltou para a corporação, recebeu o seu atrasado, e pouco tempo atrás, o processo criminal, ele foi inocentado por várias circunstâncias, porque atrasou, essa coisa de justiça aí, o tempo, não sei, eu sei que até do processo criminal, ele ficou livre pela graça do Senhor. Então, eu estou lhe dizendo como o Senhor se manifesta. É assim, esse amor incondicional, com uma condição, de um coração arrependido na presença dEle. Então, é por isso que nós precisamos entender como é o amor de Deus. Ele só precisa que possamos ir no trono e beber dessa graça que está disponível para as nossas vidas. Jesus diz em Mateus 7:11, ele diz algo interessante. Jesus diz assim, Mateus 7:11: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Quem estava falando isso era Jesus. Ele, mais do que qualquer pessoa, conhece o coração do Pai. Ele está dizendo, se nós humanamente sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais ao Pai. Isso é a manifestação da graça de Deus. Somos filhos, como cantamos aqui agora há pouco. E a graça está sempre assim, disponível. Agora, infelizmente, tem muita gente, às vezes, fazendo gracinha com a graça de Deus, abusando um pouco. E nós precisamos ter muito cuidado com isso. Às vezes também nos preocupamos com aquilo que era lei. A gente sabe que existem maldições que prevalecem muitas vezes sobre as nossas vidas de forma hereditária ou pessoal. Isso não tem absolutamente nada a ver com a manifestação da graça de Deus. Até porque o próprio Jesus disse, eu não vim para acabar com uma lei. Eu não vim, pelo contrário. Quando se falando de adultério, ele disse, olha, se um homem, só em olhar para uma mulher, ele já está cometendo adultério. Ele subiu o nível da lei. Ele não veio amenizar a lei. E o que dizer? Você lembra daquele texto que, se eu não me engano, está em João capítulo 5:14, conhecido como o paralítico de Betesda? Aquele homem está lá, perto daquela fonte, e de vez em quando aparecia um anjo, mexia as águas, e quem corria primeiro ficava curado. E Jesus chega nele e diz, quer ser curado? O que você quer? Quer ser curado? Ele diz, como, Senhor? Eu estou aqui paralítico, quando o anjo chega que movimenta a água, uns correm na minha frente. Ele diz, pois levanta-te e pega a tua maca. A Bíblia diz que ele levantou, e a confusão ficou, porque era curado no sábado, mas o que importa não é isso. Lá em João 5:14, a Bíblia diz assim, mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olhe, você está curado. Jesus afirma a cura, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. O que ele estava dizendo, cuidado, você pode vir algum tipo de maldição sobre a lei permanece, mas não impede a manifestação da graça. Jesus o curou, era a manifestação do amor, da graça, mas ele também disse, cuidado para não pecar, para que coisa pior não te aconteça. Então, de fato, a manifestação da graça, ela não vai excluir algumas consequências, mas ela está sempre pronta para estar nos servindo. Mas Paulo também vai a fundo a respeito da graça, ainda um pouco a fundo. Romanos capítulo 6. Romanos 6. Nós vamos compreender que nós não podemos dar liberdade, viver na prática contínua de algo, fazendo gracinha com a graça, digamos assim. Romanos 6, do primeiro versículo, 1, 2 e 3. Paulo diz assim, que diremos então? Ele faz uma pergunta. Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma.
Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? O que Paulo estava dizendo era: olha, a graça está posta, o Senhor está sempre pronto para manifestar, mas cuidado, não brinque com a graça. Irmãos, o Senhor me lembrou de uma fala de um pastor. Há 13 anos atrás eu ouvi uma pessoa de um outro ministério, já esteve conosco, mas já está em outro ministério, e essa pessoa, aconselhando um casal que estava passando por crises terríveis no casamento, e ele chega e diz assim: olha, pode separar, falou para o homem, pode separar, Deus perdoa, e você arruma outra mulher e está resolvido. Aquela frase para mim era brincar com a graça de Deus. Quer dizer que então porque Deus perdoa, está resolvido? Não, é o que Paulo está dizendo aqui. Espera aí, cuidado, porque a graça é manifesta, nós vamos ficar brincando, fazendo gracinha com a graça? Não, nós precisamos nos posicionar, buscar uma vida de santidade, buscar uma vida de pessoas graciosas para com outros. Nós precisamos estar posicionados, porque senão daqui a pouco vamos pensar como esse conselho dessa pessoa: não tem problema, Deus perdoa, pode fazer isso, a graça está lá, tem um trono da graça. Não é assim. A graça do Senhor é manifesta através de um posicionamento de santidade, de um posicionamento de humildade, de uma contínua busca por intimidade com o Pai. A graça não é algo que a gente tem que brincar. E tem muita gente brincando com a graça de Jesus. Nós precisamos ter esse cuidado de saber que ela está prestes, ela está posta, mas também não é possível ficar brincando com a graça de Jesus. Porque primeiro nós precisamos entender, Ele é o noivo, nós somos a noiva, e o noivo voltará. E a graça que foi manifesta através desse noivo não combina com uma noiva que está fazendo o que quer, vivendo da forma que quiser. Porque eu e você precisamos ter essa consciência a qualquer momento. Eu não sei quando o Senhor pode se manifestar e pode vir. Os sinais de Mateus 24 está constante. Então Ele é o noivo que está prestes. E se Ele achar uma igreja que esteja pronta, preparada e vivendo da dependência da graça, sem brincar com a graça, o noivo se alegrará e muito. Então, em nome de Jesus, nós precisamos ter essa consciência. A graça de Jesus é o nosso combustível para muitas coisas, inclusive para o avanço do Evangelho. É a graça que se manifesta sobre nós, que nos faz falar e viver o Evangelho todos os dias. O próprio Paulo também nos afirma isso em 2 Coríntios capítulo 4, verso 15. 2 Coríntios 4, capítulo 2 Coríntios 4, 15, Paulo diz assim: tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Olha o que Paulo está dizendo: tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número maior, é a graça de Deus, e a graça de Deus se manifesta através das nossas vidas, através do nosso id, através das nossas atitudes. É a graça sobre a vida das outras pessoas. Foi a graça do Senhor, foi através da graça que nos alcançou, que estamos hoje aqui como cristãos, servindo a Ele. Então ela é também um combustível para que o Evangelho cresça cada vez mais, em nome de Jesus. Quem tem certeza dessa graça, com toda certeza vai manifestar graça na vida das outras pessoas. E não podemos brincar com a graça, em nome de Jesus. Nós precisamos olhar para a cruz, irmãos, e todas as vezes lembrar que, sabe o que eu imagino? Só uma imaginação. O Senhor olhando para nós, humanidade pecaminosa, cheia de pecado, presa ao pecado, e Ele desafia o seu Filho Jesus a deixar de ser Deus Filho, e se tornar homem como nós, e morrer na cruz do Calvário,
para manifestar a maior forma da graça de Deus, morrendo em nosso lugar, sem pecado. Se isso não estiver na nossa consciência, no nosso coração, nós não vamos compreender a profundidade da graça, que não veio, repito, só para salvar, veio para nos posicionar, veio para nos ajudar a vencer as tentações e para nos tirar de situações que muitas vezes o pecado nos leva. Em nome de Jesus. Irmãos, alguns mais velhos aqui conhecem um hino muito lindo e poderoso na sua letra, que está no Cantor Cristão ou no Inário Cristão. Ele diz assim, eu vou só ler para você. Preste atenção na profundidade dessa letra. Maravilhosa graça, graça de Deus sem par. Como poder cantá-la? Como hei de começar? Sabe, só para entender, o autor desse hino está tentando inspirar a profundidade da graça. É algo tão maravilhoso que ele questiona, como é que eu vou poder cantar algo tão poderoso? Mas ele continua dizendo, ela me dá certeza e vivo com firmeza pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim, para você, para todos nós. Ela é suficiente. E ele diz mais, é maior que a minha iniquidade. É revelação do amor do Pai por mim e por você. O nome de Jesus, ele diz, engrandecei e a Deus louvai por a manifestação dessa graça. E ele diz mais, maravilhosa graça. Traz vida perenal. Sabe o que é isso? Que dura para muito tempo. A graça de Deus traz vida para todo nosso tempo aqui na terra. Por Cristo somos perdoados. Vou à mansão real. Hoje eu sou liberto. A mansão real, da onde há o trono que mana a graça de Deus. Ele diz assim, vivo de Deus bem perto, pela maravilhosa graça de Jesus. Maravilhosa graça, que ricas bênçãos traz. Por ela Deus transforma, dá a vida eterna e paz. Sendo por Cristo salvo, faço do céu meu alvo. Irmãos, se a graça não fizer do céu o nosso alvo, nós estamos brincando de cristianismo aqui na terra. O céu é o nosso alvo e não só o nosso, e desejar que outras pessoas vá para o céu conosco. E ele diz, do céu meu alvo, pela maravilhosa graça de Jesus. Essa graça que nos alcançou, essa graça que nos livra das tentações, que nos fortalece nas fraquezas, essa graça que quando estamos rebentados nos levanta e nos coloca de novo como filhos. Em nome de Jesus. Eu quero convidar você a ficar em pé e nós